Mestres, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Exponenciar, o podcast que tem o objetivo de fazer parte positivamente da sua história de sucesso. E hoje, um episódio mais do que especial, né? Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios meu amigo, meu irmão, Marco Polo Viana, CEO do Saque Fiscal, né? Que é o primeiro lugar, a primeira colocada em adequação fiscal no Brasil e suporte fiscal. Seja muito bem-vindo, Marcão. Muito obrigado, pessoal, por prestigiar a gente. Obrigado, Túlio, toda a equipe da Software House Exponencial. É um prazer enorme estar aqui, poder fazer parte aqui dessa história, poder visitar vocês, poder visitar um amigo pessoal e poder partilhar um pouquinho da nossa história, o que a gente vem fazendo e contribuindo com o mercado de software em termos de adequação de compliance ao produto de software. Que bacana, cara. E nesse nosso bate-papo de hoje, né, já vamos aproveitar que o Marcão está aqui, a gente poderia falar de um monte de coisa, né? O Marcão aqui poderia falar de um monte de coisa, porque esse cara, ó, o que não falta é assunto para tratar quando ele vier a Software House. Mas a gente tem algo batendo a porta, né, das Software House e que vai dar uma chacoalhada, né? Acho que a gente teve na história do mercado de software alguns marcos importantes, como PAF-ECF, NFCE, né? A parte fiscal e de SPED se integra, que foi até hoje eu tenho frio na espinha quando eu ouço falar. Traumatizou. Foi uma das coisas que eu querer parar de programar, foi o SPED, né? A gente tem a nova reforma tributária chegando aí, que foi uma coisa muito pedida, né, pela população em si, mas que para a gente que está lá por trás, né, escovando os bits, a gente sabe que vai ser uma dor de cabeça fazer toda essa adequação, fazer todo esse trabalho. É um novo marco no mercado de software. E toda vez que a gente tem esses novos marcos, surgem desafios, e com os desafios vem oportunidades. Você que está no dia a dia das software houses, no dia a dia com o pessoal de contabilidade sobre isso. Quais são esses... Vamos começar, antes de a gente falar do bom, vamos começar falando do ruim, que aí depois a gente adoça o que vem. Mas quais são os maiores desafios que as software houses vão passar nesse momento de adequação, nesse momento de mudança, cara? Túlio, eu aprendi um termo com um grande amigo que essa jornada me colocou, grande abraço aí para o Maxwell, que ele falou uma coisa muito importante: zerou a vida. E o que é zerar a vida? Todos os conceitos que a gente já tem definidos, poxa, ICMS é estadual, PIS/COFINS é federal, então o software já sabe como tratar aquilo, o usuário, o lojista já sabe o que é aquilo, o programador já tem ideia do que é, isso aqui varia por estado, é ICMS, federal não mexe muito. Tudo isso é desconstruído, por isso que a gente fala zerou a vida, porque a reforma tributária é a reforma tributária do consumo, ela parte de um pilar. Essa operação é onerosa? Tributa. Não é onerosa? Não tributa. Não importa o estado, não importa o destino, não importa se é contribuinte ou não contribuinte. Opa, então eu não sei mais nada. Então isso zera não só tecnicamente na adequação do software, mas isso gera a forma da empresa tocar, a forma do dono da empresa tocar a empresa. Na composição de custo, eu calculava o custo do meu produto de um jeito e vai mudar. E na formação de preço de venda, eu não posso mais definir meu preço dessa forma, porque a tributação mudou tudo. Não é mais um regulamento, mais um puxadinho. Então, o principal impacto que a gente pode falar é assim: zerou a vida. E para todos os segmentos do Brasil: serviço, indústria e comércio. Então, é um impacto que vai muito além só de uma adequação do software, né? É uma adequação de como a gente faz escambo, né? Como o Brasil compra, vende e tal. Então, vai passar pela tecnologia, mas vai ter que mudar o jeito como a gente pensa a construção de um negócio hoje em dia. Ou seja, a tributação muda, a forma de calcular preço de venda muda, tudo que envolve o ganhar e receber, né, o gerar lucro dentro de um negócio, ele vai ser impactado por esse processo da reforma. Totalmente. E nessa mudança, a gente tem uma coisa muito da limonada, dos limões a gente fazer uma limonada. Ou seja, toda aquela coisa de ardor da empresa de software. Nossa, lá vou eu ter que mexer no software, alterar modelo de dados, alterar algoritmo, alterar telas.
Em contrapartida, também tem um grande impacto positivo. O software passa a ser a principal mesa de operação da reforma. Isso, o software do lojista, o software da indústria, o software da contabilidade e o software do governo. O SERPRO, as entidades governamentais estão numa jornada, eu diria assim, cara, numa jornada insana, devido a prazos, de adequação dos sistemas do governo para poder fazer acontecer a reforma tributária. Então, seja no governo, seja no contador, seja na empresa, tecnologia e software é o protagonista. Porque sem o software, seja onde ele está, governo, empresa, contabilidade, é ele que vai gerar documento fiscal, é ele que vai possibilitar apuração assistida, um monte de mecanismo que a gente está vendo, e é ele que vai poder dizer para a empresa e para a sociedade, olha, seu custo é esse, seu preço é esse, porque agora a tributação mudou. Nunca a gente teve, na história da relação governo-sociedade, o governo tão preocupado com o software. As lives do SERPRO, as reuniões com o ENCAT, as entidades, são unânimes. Olha, mas tem que pensar no ERP. Tudo que se trata a nível de regulação, de mudança, mas tem que pensar no ERP. Olha, o ERP do pessoal, olha, tem que liberar esquema XSD já. Ou seja, tem a preocupação da legislação, mas todos eles falam, mas tem que pensar no ERP. E aí isso acende aquela lâmpada, olha, agora a gente é protagonista. Não é simplesmente cumprir uma obrigação legal. Opa, precisam de mim e eu sou importante nesse processo agora. Porque sem software não tem operação de reforma tributária. E esse processo... sempre que a gente pensa na reforma, né? Para qualquer lado, primeiro vem bagunçar a casa, né? Destruir alguma coisa, fazer poeira e depois a gente usufruir de algo melhor nesse processo. Não falando sobre o pós-implantação da reforma, que tem um período... 2034. Não só isso. Mas assim, a gente olhando o mercado de software, olhando o negócio de software, tá? Esse processo da reforma, apesar do trabalho de destruir e levantar poeira, ele facilita a entrada no mercado de novas software houses, de novas oportunidades. Porque, um exemplo, a gente tinha um PAF-CF que limitava muito. Era caro uma software house conseguir operar, porque tinha que homologar PAF, fazer uma... De repente, entrou a NFCE e jogou por terra todo o processo de homologação, toda aquela dificuldade, e facilitou os novos entrantes no mercado de software, facilitou todo o processo, qualquer um em casa consegue ir lá homologar uma emissão de nota no servidor do governo e você tem seu PDV ali emitindo. E essa reforma, ela facilita esse processo de entendimento da parte tributária a fim de um novo entrante dentro da cadeia, ou ela me vai causar algum tipo de burocracia, algum tipo de dificuldade, não só para quem já está, como para quem vai ingressar as novas empresas de software que vão surgir nos próximos anos? Ou seja, a barreira de entrada aumenta ou diminui para novos entrantes no mercado de software do Brasil. Eu vou contar uma história sobre isso. Ao ano passado, se eu não me engano, 2 empresas de fora nos procuraram, né, devido à referência que nós somos em adequação fiscal de software. Uma da Alemanha e uma da Inglaterra. As duas queriam entrar no segmento de food. E aí eles têm domínio de todo o processo, cozinha, delivery, a jornada, tudo lindo. Quando era para entrar na tributação, que não estava claro para eles, eu comecei a explicar conceitualmente, não tecnicamente, nota técnica, para não assustar, né, alguns detalhes. Um deles, em 15 dias de tratativa, decidiu abandonar a operação no Brasil. Não vou nem começar. E o outro tentou. Não, vamos por São Paulo, que pelo que eu entendi, o SAT é um ambiente menos problemático do que NFCE, mas tem o problema do hardware, isso é uma discussão longa. Para mim, hardware gerando documento fiscal é retrocesso e é uma opinião que se divide. Mas em pouco tempo da tentativa de adequar, também desistiu. Não vamos ter operação no Brasil.
E isso é a barreira de entrada. Cara, eu tenho a tranquilidade que software de fora não vem para cá. Em contrapartida, nós temos SAP Business One, que é o produto da SAP para micro e pequenas empresas, que mudou a legislação, sai um módulo SAP, sai uma nota SAP Notes, sai um SAP Notes, está adequado. A reforma, e aqui eu quero abrir um parêntese, a gente se abstrai quando vai falar da reforma em podcast, live, nossa comunidade, a gente se abstrai de qualquer opinião política. E por que eu falo isso? Porque é uma linha muito tênue se eu começar a falar assim, isso é bom na reforma ou isso é ruim. E quando eu falo isso é bom, isso é ruim, não é concordando com quem redigiu a lei, quem foi o relator, de qual partido é isso, não. Mas vamos lá. Existe uma simplificação? Existe, ponto. A gente tem que começar a parar de generalizar. Ou seja, nossa, tudo em tributação é difícil, tudo em tributação é complicado. Não, você precisa entender alguns conceitos. E por que simplifica? Hoje, a gente tem claramente um caos, que são as legislações estaduais. Nossa, em cada estado eu tenho uma regra e se eu tiver cliente naquele estado eu tenho que seguir. A reforma tributária, ela reduz 80% a 90% disso. Por quê? Porque existe uma lei complementar que é a armadura e qualquer um que vai usar essa armadura não pode estourar ela, tem que caber nela. Então, estados e municípios, eles têm um escopo muito definido aonde eles podem atuar. Você não pode ter um governador, um prefeito, amanhã baixando um decreto, alterando um algoritmo que está na lei complementar. Não, não pode. Resumindo, poxa, eu não posso amanhã amanhecer com substituição tributária de CBS, de FAO de IBS. Não, não pode. A lei complementar já, isso dá uma tranquilidade, tanto para a software house do Brasil, quanto para quem vem de fora. Porém, está simplificado. Outro fator de simplificação, principalmente com a extinção do ICMS. Eu brinco com o pessoal falando que, com a morte do ICMS, morrem os filhos e os netos do ICMS. Então, morreu o ICMS, morreu de FAO. Morreu substituição tributária, morreu o ICMS exonerado, morreu o Fundo de Combate à Pobreza, que é um neto do ICMS. Então, se essa complicadez morre, qualquer um vai ter software aqui. Porém, a reforma, ela também traz regras para a situação tributária no Brasil. Então, por exemplo, compras governamentais é obrigatório ter redução. Isso é uma regra do jogo. Sempre vai ser trabalhado com as alíquotas do destino. É uma regra do jogo. Então, tem regras para entrantes, sim. São mais fáceis? São. Não quer dizer que garante assim, nossa, agora o mundo inteiro vai ter software no Brasil. Não, porque a gente ainda tem regras ali que são particularidades da tributação brasileira. Mas, sim, essa barreira de entrada, ela reduz bastante. Só que a gente ainda carece de muito regulamento à medida que as coisas estão acontecendo. A gente teve comitê gestor implantado, vai vir deliberações, alteração de nota técnica e lacunas que a gente tem hoje que estamos aguardando definições. Mas eu diria que isso não é suficiente para pegar a barreira que tinha antes e deixar igual. Não, ela está menor. Mas, o que eu diria? Para quem já tinha software na tributação antiga, a nova, pé nas costas. Para quem não atendia a tributação antiga, ele vai ficar bastante confuso para atender a nova. Então, cai a barreira de entrada e vai aumentar a competitividade no mercado de software. Provavelmente. Você que está lá dentro no dia a dia, convivendo com várias empresas de software que estão no Saque Fiscal, que hoje é a maior plataforma de adequação fiscal do Brasil, e estão lá, você faz constantemente lives junto com eles, você dá o suporte, né, direto para eles ali, praticamente todos os dias. Caindo essa barreira de entrada, aumentando essa competitividade que vai ter, como você vê esse mercado de software com toda essa, vamos dizer assim, essa simplificação no modelo que vai ajudar a cair a barreira de entrada? Então, a gente já tem um mercado altamente competitivo hoje, mesmo com toda essa dificuldade. O que você vê e que conselho você dá para o cara que está hoje, que ainda não adequou o software dele, mas que sabe que vai ter que adequar, sabendo que todo esse trabalho de adequação mesmo é um trabalho que não traz para ele nenhum diferencial competitivo para amanhã.
E sabendo que poderá aumentar essa concorrência dentro do mercado dele. O que o Marco Polo está lá dentro do saque fiscal orientando as software houses com relação a esse movimento de mercado que vai precisar ser feito? Muito bom. Existe um termo chamado proposta de valor. E aí, quando muita gente não domina o conceito, tá, mas qual é a sua proposta de valor, né? Ou seja, cara, a gente tem commodity, emissão de documento fiscal. Então, aquela era de que você, não, eu tenho um emissor de nota, eu tenho um emissor de cupom. Cara, você levanta uma aplicação emissor de nota com IA hoje. Zero código, né? Isso já deixou de ser importante há muito tempo e agora, então, zero. Isso é commodity, né? Para que esse commodity tenha percepção e seja importante, ele tem que ter proposta de valor. Tem que ter valor para quem vai usar. Aí vamos para o software. Tá, a adequação à reforma tributária, ela não é diferencial, porque se você não fizer, você perde o cliente. É commodity. Vamos jogar isso em dois pilares. Primeiro, dentro do compliance e fora do compliance. Compliance, esse palavrão, as regras que você tem que seguir, né? Então, dentro das regras que você tem que seguir, onde é que tem proposta de valor? Onde você consegue antever e mapear pontos estratégicos que seu cliente vai precisar e o software é a mesa de operação. Exemplo, a reforma tributária ela traz um ponto importante, a questão dos créditos. Vou dar uma palhinha do que a gente está vendo lá dentro na nossa comunidade, na nossa plataforma. Hoje, quando eu tenho uma nota de entrada, a nota é meu crédito, independente se aquele imposto está pago ou não em regra geral. Com a reforma tributária, o documento de entrada não gera o crédito. O que gera o crédito é o pagamento do imposto desse documento de entrada. E o crédito na reforma tributária, ele é muito valoroso, porque crédito amplo, base ampla, tudo que entra é crédito, abate do que eu vendo que é débito. Então, eu vou precisar ter o controle de créditos. E principalmente sabendo que eu só tenho crédito se meu fornecedor pagar o boleto dele de imposto. Opa! Então, o setor de compras da empresa não vai precisar olhar apenas se todas as notas de pedido de compra entraram. Ele tem que saber se a mercadoria chegou, se a nota está certa e se o imposto da mercadoria foi pago por conta da estratégia de composição de custo dele. Ou seja, controlar crédito passa a ter valor no software. Ué, teu software controla os créditos que você precisa? Não, o meu tem entrada de nota. Tá bom, mas e o crédito? Porque você precisa dele para o teu custo e para a formação de preço de venda. Então, uma das propostas de valor que você tem que enxergar é assim, o que meu cliente, meu mercado, meu segmento vai precisar de controles consequentes da reforma tributária, que é estratégico para o negócio dele. Não é que é controle operacional, é controle para a estratégia do cliente. Então, ele vai ter que montar a proposta de valor do software em cima dos recursos que ele tem que mapear que o mercado dele vai precisar. Ou seja, tá, controle de crédito, controle dos débitos, remessas, em consignação, operações onerosas, não onerosas, a previsão de tributação, principalmente nos 3 primeiros anos da adequação da reforma, ou seja, como mudou, como zerou a vida para todo mundo, você trazer para o seu software uma previsão, igual ele tem previsão de fluxo de caixa financeiro, uma previsão de fluxo tributário. Ó, tá assim teu fluxo. Se esse cara pagar os impostos, você vai ter essa bolsa de crédito, essa bolsa de débito na linha do tempo. Não pode fazer promoção de produto aqui. Você está levando um delay de 60 dias para a realização de crédito. Como é que você vai fazer promoção de venda aqui? Então, o controle de fluxo de crédito, que é o equivalente ao controle de fluxo de caixa, muda a estratégia, o calendário de promoção da empresa. Isso é proposta de valor. Olha, eu tenho valor nesses recursos para o teu negócio. É aí que entra a software house, entendendo o jogo da reforma, não apenas para cumprir nota técnica, mas ela entendendo que a mesa de operação é crucial. Ela faz com que o cliente perceba assim, nossa, hoje é dia de pagar a mensalidade do software. É só uma despesa. Não, aquilo ali é um ativo. Ele é crucial para o meu negócio. Aí eu tenho percepção de valor. Acho que além de, assim, baixa a barreira, aumenta a competitividade, mas pelo que eu estou entendendo de tudo que você está comentando, o software passa a ter um valor maior para o cliente.
Eu vou ter mais concorrência, mas ele se torna um ativo mais importante do que ele é hoje. Hoje eu ter um software ou não, para muitos cenários, não é um diferencial, é um passivo dentro da operação. Né? A partir do momento que, e pelo que eu estou entendendo que você está falando, principalmente nesse processo de transição até 2034, não é isso? 2033, na prática, eu falo 2034 assim, 2034 a vida está no patamar novo, mas fiscalmente é 2033. 2033. Então, até lá, a gente vai ter ainda uma complexidade muito grande, que é onde o software consegue gerar um ativo para poder se tornar mais importante dentro da operação do cliente. Exato. No período da adequação, convivendo com dois modelos de tributação, à medida que um vai sendo extinto e o outro vai se consolidando, esse durante tem implicações legais no mercado, em toda a sociedade. Por quê? Dada a legislação tributária atual e a nova, em alguns pontos as coisas se fundem. Que eu não quero entrar no mérito complicadez aqui, mas assim, tem situações que o imposto antigo pode ou não fazer parte da base do novo, o novo vai ter que fazer parte da base do antigo. Eu tenho auditores fiscais com entendimentos diferentes, e enquanto não sair uma legislação batendo o martelo, isso vai ficar se conflitando. Vai ter que estar no documento fiscal. Nós prevemos uma enxurrada de ações judiciais para garantir uma situação na falta de regulamentação, e aí, de novo, ninguém vai procurar isso em papel, folha por folha, é no software. Me dá o relatório dos créditos que eu tenho, me dá o relatório do que eu não tenho. Existe um mecanismo, falando em proposta de valor, existe um mecanismo criado pela reforma tributária que é apuração assistida. O que é apuração assistida? É aquela situação tão sonhada de, se todas as notas de compra e de venda estão no governo, por que eu tenho que gerar SPED se ele já sabe essa informação? A apuração assistida é isso. Eu estou comprando e vendendo, a informação está lá, ele é quem vai me apresentar minha apuração enquanto eu devo ou não. E aí eu vou poder contestar, aceitar ou silenciar. E aí entra de novo o software. Na hora que chega uma notificação para o lojista, olha, está aqui o e-mail da apuração assistida, você deve 50 mil de imposto. Onde é que o dono da loja vai validar isso aqui? É no software. Claro, o cara vai no contador, mas o contador vai fazer o quê? Vai no software. Vai mandar ele olhar o software. Mandar olhar o software. Ou trocar de software. Tem trocar de software. Boa. Então, de novo, poxa, se eu tenho segurança num processo de apuração prévia no software, eu falo para o meu cliente, olha, fica tranquilo que a gente tem como validar o que vir do governo. Isso é o que eu falo de proposta de valor no software, quando o software é um ativo dentro da empresa. Ela precisa daquilo para a estratégia dela, não só para emitir nota. Tá, então, para você que está ouvindo a gente aqui, né, você sabe o Pode Exponenciar, a gente fala do dia a dia da Software House. Nós não somos especialistas fiscais, tributários, por isso a gente está com um aqui, né? Então eu não entendo, mas o meu negócio é da porta para dentro, ou seja, a merda veio, né? Chegou lá. Como é que a gente faz da porta para dentro para organizar esse negócio e garantir que isso aconteça? Então, o que você está me falando está me assustando um pouquinho, pensando no dia a dia da Software House, porque não sei se você, que é empresário, está aqui, tinha uma visão parecida com a que eu estava tendo sobre esse cenário. Mas o que você está me dizendo é o seguinte, então a reforma tributária, principalmente da forma que ela vai acontecer no Brasil, não é algo que eu vou entrar no saque fiscal, assistir o curso do Marco Polo, pegar uma estrutura de dados, implementar e eu estou pronto para trabalhar na nova reforma. Não é isso. Porque eu vou ficar até 2030, final de 2033, tendo que, a cada 6 meses, 1 ano, ou sei lá como que está organizado isso aí, mas eu vou ter que estar constantemente alterando e validando as coisas, porque novas coisas vão entrar em vigor, outras vão parar, até que só em 2034 a gente tenha um platô, talvez tenhamos, né? Porque você falou, dentro da armadura a gente pode inventar outras coisas. Mas só lá para 2034 onde a gente vai ter um platô de a gente poder olhar para o nosso produto a nível fiscal e tributário e falar, ufa, dá para descansar um pouquinho. É isso mesmo? Então, se você teve essa percepção, imagine aquela pessoa que é a persona que nos procura muito, e eu entendo o porquê, dada a correria, o volume de sprints na Software House, o cara nos procura assim, cara, eu sei que você está adequando os softwares do pessoal,
Só que é o seguinte, eu não tenho muito tempo de ver conteúdo e material. Eu só preciso que você me diga quais são as tabelas no banco de dados que eu tenho que alterar, quais são os campos que eu tenho que incluir e quais são os cálculos que eu tenho que fazer. Pelo que eu estou entendendo, isso faz sentido, mas é perigoso, né? É porque, o que acontece? No caso, lembra que a gente começou conversando... Que tipo assim, agora não vai dar mais para o cara ir lá no demo do ACBR, copiar tudo que está lá e botar no software e falar, estou homologado. Não é mais isso. Exato, porque o que acontece? Lembra que a gente começou conversando e eu falei assim, zerou a vida? Exato. Então, não adianta eu falar para ele, você precisa desses campos aqui no banco, porque como a referência do que serve aquele campo, quando que ele vai ser preenchido, como que eu vou orientar meu usuário a preencher ele, essa referência não existe, porque é tudo novo. Então, para entregar simplesmente, cara, tá aqui os campos no banco de dados, o modelo de dados, a planilha de cálculo, vai gerar nele todo o volume de perguntas que é o que a gente está sanando na orientação da adequação. Então, outra coisa que a gente está desconstruindo é o conceito de curso nesse processo de adequação. A gente não está dando um curso de adequação. Não, é impossível. A gente está aprendendo juntos, porque nos encontros com assinantes eu tenho que dar uma olhada, tem pontos que eu tenho que consultar o saque fiscal do saque fiscal para validar entendimento, para dar um direcionamento. Então, envolve catequese e doutrinação. Assim, ó, isso aqui nós temos que aprender. Pronto, está na lei. Doutrinação por quê? Zerou a vida. Então você tem que agora doutrinar o teu suporte, o teu desenvolvedor, o teu usuário nesses conceitos e nesses procedimentos. E aí, então agora ele vai ter que lançar todas as notas de entrada no sistema? Tem, porque agora o controle de crédito é fundamental. Ele já tinha que fazer isso antes, mas o cara é do Simples Nacional, é só ligar para o contador, falar o valor que faturou no mês e gerar a guia. Não é mais assim. Então, como muda tudo, zerou a vida, ele também precisa entender para que servem aqueles campos, em que situação vai preencher ou não vai. Então, não tem sentido a gente simplesmente falar de modelo de dados sem entender como é que aqueles dados vão parar ali. Porque zerou a vida. Ele não pode se basear no ICMS, que ele já conhece, PIS, COFINS, que ele já conhece. Muda o fato gerador, muda a regra do jogo. Então, só a informação do campo, ele não precisa do saque fiscal. É só ele baixar a nota técnica. Lá tem todos os campos, já grifado de verdinho, para ele saber quais são os novos. É só implementar. E aí eu falo, a gente tem 3 personas que a gente lida. Primeiro, tem aquele cara que a gente está em agosto, outubro abre o ambiente de produção e o cara não viu nada ainda, não mexeu em nada, não viu nada da reforma. Esse é um persona. Esse a gente acende uma vela de 7 dias e reza pela alma dele. Porque se falta 2 meses para abrir o ambiente de produção e ele chegou para a gente, não vi nada ainda, esse é aquele cara que chegou na emergência com 12 tiros de pistola e a gente tem que fazer ele viver. A gente vai receber igual e vamos direcionar ele. O outro persona é o implantador de nota técnica. Ou seja, ele já viu, ele sabe quais são as notas técnicas e ele faz o quê? É simples. O que está pintado de verde na NT é campo novo, cria esses caras no banco e na tela. Só não me pergunte como é que preenche e o que é que vai. Ele é implantador de nota técnica. O implantador de nota técnica, ele respira por aparelhos. Ele respira porque ele não perde o cliente, está gerando o documento fiscal, desde que preencha certo. Mas ele não se livra do aparelho respiratório, porque se o cliente perguntar para que serve aquilo, ele não vai saber. E a gente tem a terceira persona, o cara que sabe o que está fazendo. Ele já viu que a reforma mudou, entendeu o contexto da reforma, ele viu as notas técnicas e ele seguiu as referências. Esse campo serve para isso. Tá, o que é isso aqui na reforma tributária? Poxa, aqui tem uma regra fiscal. Aqui muda a operação do meu cliente. Então, quando eu implantar isso aqui, é para essas operações. Ele entendeu o jogo. São as 3 personas que a gente lida no saque fiscal. Não, o que você está falando assim não tem como ser um curso, porque isso até 2034 vai ser vivo, né? Então, é um bacharel em reforma tributária que tem que fazer. Exatamente. Com o saque fiscal lá, você entra para fazer um bacharel. Né? Exato. A gente é muito prudente quando a gente fala, pessoal, primeiro ponto, não adianta olhar para 2033,
que é o problema de sofrer por antecipação. Não precisa sofrer por antecipação. A gente é prudente. Então, 2026 é uma realidade concreta, com tudo publicado, já botando o pé em 2027, prevendo alguns impactos no software. Começa a valer, então? Começa a rodar em 26 ou começa agora só um ambiente para teste, alguma coisa do tipo? Em outubro, a gente tem a liberação do ambiente de produção. De outubro a dezembro, se você não mandar nenhuma informação referente à reforma, o documento é autorizado normalmente. A partir de janeiro de 2026, você é obrigado a mandar as informações da reforma e cai sobre validação, exceto o Simples Nacional na sua venda. Porém, o Simples Nacional, em algum momento, ele vai fazer nota de devolução. Então, eu só atendo clientes do Simples Nacional, não preciso mexer em nada. Não é bem assim, porque uma hora ele tem que devolver mercadoria para o fornecedor. E se o fornecedor mandou a nota com IBS e CBS, ele vai ter que devolver com IBS e CBS. Então, em algum lugar no sistema do Simples Nacional, ele vai ter que preencher as coisas para devolução. Então, sempre mexe com todo mundo, só que paulatinamente. Então assim, parece que conforme você vai descendo nas camadas, a hora você me assusta, a hora você me deixa mais tranquilo. Né? Então, assim, é algo que vai ser vivo, né? É algo que vai se transformar ao longo desses anos, até que em 2034 a gente tenha um platô sobre isso. Mas, como é gradativo o processo, então eu não preciso ter um grande desespero sobre aquilo. É mais, talvez eu tenha que me preocupar mais nesse momento no entendimento de como aquilo vai funcionar. Acho que o conhecimento também é fundamental para tirar um pouquinho desse medo, né? O conceito, esse conhecimento tira um pouquinho desse medo. Então, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente consegue fazendo pequenas adequações para poder o nosso software ir atendendo e continuando. O que vai acontecer, e aí pegando o gancho do que é o Porta Exponenciar, é que vão aparecer oportunidades, porque baixa um pouco a régua, né, da barreira de entrada, porém, aumenta essa competitividade dentro do mercado, né? Então, a gente tem um ponto futuro onde a gente é capaz de ter mais concorrência, né? E sempre que a gente tem mais oferta no mercado, baixa o preço, e aí a gente vai ter que buscar, lógico, a reforma parece que ajuda um pouco em tornar o software um pouco ativo, mas eu estou vendo que um futuro que permeia para a gente o software como produto está morrendo. Não sei se você está vendo essa, mas assim, o software como produto, software, né, ele passa a morrer porque agora o software ele é um consultor fiscal para mim, ele é um consultor de gestão de processos, ele sabe, a própria implantação de software, ela passa a mudar o sentido. Eu não tenho que ir lá mais formatar computador, instalar o sistema e te ensinar a usar. Não, peraí, tem todo um processo junto disso que tem que ser implementado lá na operação do cliente, porque essas regras vão estar vivas durante vários anos de mudança, onde quem olha para isso mais como um consultor do negócio do que necessariamente para um ferramenteiro do negócio, começa a ter esse diferencial competitivo sobre proposta de valor que você está falando. É isso? Exatamente isso, Túlio. Se você, empresário de software, entender que a reforma tributária zerou a vida, não só para você que vai ter que mexer no software, mas para o teu cliente que vai ter que mexer na empresa, se você antecipa isso e entende que, olha, eu vou fazer a transformação do meu cliente na reforma, porque ao utilizar o meu software, ele vai ter que entender que ele vai ter que mexer na composição de custo e na formação de preço. E se eu me posicionar sendo o apoio dos clientes nesse processo, eu fidelizo, eu viro referência no mercado e, independente da barreira ter baixado e ter novos entrantes, estou sendo a empresa que estou conduzindo os meus clientes na transformação da reforma tributária. Eu acho que é aí que está o ouro desse negócio, né? Porque assim, o fato também do tempo ser mais longo é onde te dá essa oportunidade de ter esse... Porque talvez se fosse muito curto, todo mundo ia correr tecnicamente. Não ia gerar percepção. Exato. Eu tenho que correr tecnicamente, todo mundo está adequado, mas como é que faz? Ninguém sabe também, então vamos embora, o jogo continua. Mas não, como tem esse tempo para fazer, quem buscar, o que eu vejo da software house, que buscar esse conhecimento
nesse processo de ser mais consultor do que o ferramenteiro em si, eu acho que a software house que vai morrer nesse processo é a software house que sempre tratou até hoje. Eu acho que esse ponto é fundamental. É o marco da virada da software house que só emitia nota, que é o cara que é só uma ferramenta para a operação do cara, para a software house que começa a jogar o jogo junto com o cliente dela. Ou seja, a minha percepção é que talvez nessa virada de 26 a 33, né, a gente tenha mais especialistas e menos generalistas no mercado de software. Eu vou fazer um complemento, não é correção, é um complemento no raciocínio. Se você entende, porque assim, o cliente, o usuário, o contribuinte, o lojista, ele não vai procurar a software house como consultor. E se você entender que se eu me posicionar, me antecipar e falar assim, a gente vai cuidar de você, aí ela bota o pé direito no mercado dela. Não, fica tranquilo que eu estou passando pelo processo de adequação e o meu software vai te atender. Só que a gente não vai te atender só emitindo o documento. Eu vou te ajudar na composição de custo, formação de preço e você continuar operando por conta da minha ferramenta. Ou seja, é você se antecipar que você pode ser o consultor dessa empresa, porque ela também tem contadores. E é a mesma coisa no mercado de profissional contábil. Ele pode se posicionar de forma reativa, se um cliente ligar, eu resolvo. Ou ele pode se antecipar. Não, fica tranquilo que eu tenho um plano de adequação, nós vamos ter reuniões, visitas, enfim, não importa o meio, e eu vou te ajudar a passar por isso. Ou seja, o cliente ele não sabe que precisa porque não está batendo ainda. Mas se quando você se antecipa e mostra uma dor que ele não sabia que tinha, um problema que ele não sabia que tinha, opa, você começou a gerar valor. Não, eu estou contigo aqui e eu vou ser um agente de transformação nisso. Esse é o papel inteligente do empresário de software. Não, a gente tem que se antecipar. Nós já vamos fazer o trabalho da nossa casa e já vamos montar uma estratégia para ir para o nosso cliente cuidar da adequação dele. É muito inteligente com o apoio dos contadores. E aí entra aquela briga eterna, contadores e programadores. Se você se posiciona de forma estratégica, assumindo o protagonismo na adequação do teu cliente e traz o contador para te apoiar e respaldar, você cresceu muito junto aos contadores. Porque na hora de dormir o contador vai pensar, nossa, esses clientes usam esse software, esses estão tranquilos. Esses aqui, o pessoal não sabe nem o que está fazendo. Eu vou ter que dar uma atenção para esses caras. Então, entender o jogo e esse posicionamento pode fazer muita diferença na empresa de software nos próximos 2, 3 anos. É onde vem as oportunidades, né? E é nesse ponto que eu toquei, que pelo que você está falando e o pouco que eu tenho visto sobre, não que vá acabar o generalismo, entendeu? Mas me parece que o trabalho que vai ter que ser feito da parte interna da software house, de transformação da software house, ele é tão grande que naturalmente eu não consigo fazer algo pequeno mais. Talvez a software house que nascer lá na frente, ela vai conseguir porque ela vai nascer num novo mundo, zerou. Mas a software house que está agora, ela vai ter que passar por uma grande transformação de posicionamento, de reestruturação a nível de conhecimento sobre o que ela faz e tudo mais, que naturalmente isso tem um custo na operação. Isso é muito mais barato eu abrir uma empresa de software, ao meu ver, vai ser muito mais barato eu abrir uma empresa de software em 2034 do que eu abrir uma hoje para passar por esse turbilhão. Porque eu vou ter todo um custo, uma curva de aprendizado, né, para quem já está e vai ter que passar por isso, muito grande. Isso vai encarecer o processo. E aí aquela software house que tem pouca margem, ou ela se adequa nesse posicionamento dela do mercado, ou ela não vai conseguir sustentar essa operação, porque vai ter gente se adequando, surfando algumas ondas, e ela, nesse generalismo como ferramenteira, vai ficar cara a operação dela. Como já é caro. Eu acho que aquelas software houses que tem margem apertada hoje, elas têm que começar a se mexer para ontem, como você falou, tem que acender uma vela. Entendeu? Porque se a margem está apertada, além de eu ter que... Eu já não estou conseguindo fazer bem tudo que eu já sei, a nível de produto e a nível de venda.
né? Já está difícil, minha margem está estrangulada. Se além de tudo isso, eu tenho um fato novo dentro do mercado, me levando a uma complexidade, a um posicionamento que eu nunca tive que fazer para chegar onde eu cheguei, isso daí vai onerar o processo a um ponto que talvez estrangule a operação da software house. Como que está sendo, né, no meio que você está, a parte técnica das software houses nessa mudança? Ou seja, como que você está vendo e dos feedbacks que você tem, de onde você está junto lá, cara, o operacional. Agora vamos lá, no operacional, no head code da reforma tributária. Como está sendo isso? É tão assustador quanto a parte conceitual ou não? Está sendo mais simples do que a parte conceitual, o head code lá, escovar bits da reforma tributária? Vamos lá. Na galera que está implantando, programadores alterando software, a gente está numa fase que é ruim para o desenvolvedor, que é ainda a falta de muito regulamento que está vindo acelerado, mas essas lacunas geram um problema, que é o seguinte: falta de definição da regra. E aonde eu tenho falta de definição da regra, não adianta botar uma flag que vai ser um if. Não está claro. Tá, mas e se a operação for dessa forma? Mas aqui não tem regulamento ainda, então eu não posso fechar o código. Tá, mas e se o cliente que trabalha com triangulação fizer isso aqui? Aqui tem regulamento para isso, mas não tem para aquilo. Ainda está para sair regulamento. Não posso fechar o código. Então, eu diria que a gente está hoje orientado à nota técnica, porque a gente trabalha em cima do que está publicado. E aí vem o nosso trabalho de fazer o quê? Mapear possibilidades dentro não só da legislação, mas legislação, operações e classificação, para dar um entendimento assim: olha, a armadura é essa. Mesmo que não tenha regulamento, não dá para fugir dessas opções. Então eu consigo avançar um pouquinho mais na materialização das regras em código, deixando um pouco mais preparado com base nesses mapeamentos. Agora, realmente, se o que vale é o que está publicado, a gente ainda está numa fase de não poder fechar o código porque está aguardando o regulamento. Isso gera para o desenvolvedor uma sensação do trabalho não conseguir ser concluído, falta de segurança de que pode liberar para o cliente, e aí são estilos e estilos. Tem aquele que não está preocupado com isso, é o que está publicado, libera e não me liga, e tem aquele que tem um compromisso de: olha, isso aqui não está pronto, prepara o time de suporte para essas situações, para que absorva as ligações que vão chegar e poder orientar corretamente, e a gente vai se estruturando à medida que vai saindo publicação, atualizando o time de suporte e atualizando o cliente. Então, acaba que vai esbarrar um pouquinho no estilo da empresa de software. Como é que você é com o seu mercado. Mas sim, na ponta, no código, a gente está com muita porta aberta na falta ainda de alguns regulamentos. Muita coisa já está definida e publicado, a gente já consegue conduzir a adequação, mas ainda temos bastante lacunas, dependendo de qual é o mercado que aquela empresa atende com o software dela. Marcão, sou dono da empresa, programador, tenho um pleno e um júnior trabalhando comigo, ou seja, eu, 3 pessoas, tenho 300 clientes de 20 segmentos diferentes. Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu começo a resolver a reforma tributária? Vamos lá. Hoje você não pegou mole, né? Bom, o que acontece? Primeiro ponto, você vai mapear... Acabei de entrar no saque fiscal. Falei: Marcão, me ajuda. Isso aí. Primeiro ponto, a gente vai mapear quais são os segmentos dos clientes. Eu tenho indústria, comércio e serviço. Beleza. Dentro da atividade econômica dos clientes, olha... quais são as operações que ele tem? Atendo os 3 segmentos, tenho 30 nichos diferentes, atendo loja de arma, venda de cigarro e vendo software para fulerária fazendo permuta. Então, o que a gente faz? A gente mapeia o que eles fazem, a gente vê, analisa os tipos de operações e a gente vai encaixando no modelo de dados, nas regras fiscais e nos cálculos, como é que o software vai atender isso aqui dentro do que está publicado e dentro desse nosso mapeamento do que está vindo, meio deixando um pouco mais preparado. Assim, conhecendo o público, que é a galera que acompanha a gente, eu vou nas perguntas mais simples, até assim, mais porque eu falei assim: aqui não é um podcast de reforma tributária, né? Ou seja, o Marcão está até tendo todo cuidado para não entrar na parte da coisa do negócio. Então eu estou falando com a cabeça do dono software house lá. Esse cara que está lá, que ele é dono, mas programa, tem 300 clientes de tudo que é segmento diferente.
e tudo mais. Por onde eu começo, assim, efetivamente, Marcão? Eu começo mexendo no banco, eu começo mexendo no código. Cara, se você falar assim, ó, teu primeiro dia de reforma tributária, tudo, o que que você faz? Chegou no saque fiscal. A gente vai para o colchão conceitual. Muita gente que procura a gente não quer ver essa parte e quer mexer no banco. E eu falo, não tem como. Opa, então pode fechar o IB Expert, pode fechar... Não tem como. Porque senão o trabalho não vai ter sentido, porque se eu pular o colchão conceitual e ir para o modelo de dados, o volume de dúvidas e não entendimentos que ele vai ter já está sanado aqui. Então, são os 3 pilares: colchão conceitual, modelo de dados e implementação das regras fiscais. Essa sequência... O que está lá nesse colchão conceitual? No colchão conceitual, a gente entende quais são os pilares da reforma, porque como zerou a vida, se eu falar... programador não sabe o que é fato gerador. Não é porque ele não estudou, não é isso. Mas é que se ele não entender esses conceitos, ele não vai entender de onde tem que vir informação para aquela tabela no banco, para aqueles campos no banco. Então a gente passa pelos conceitos das operações. O que é uma operação onerosa? O que não é uma operação onerosa? Quando tributa, quando não tributa? Só que dentro da linguagem das operações dos clientes deles, para facilitar o entendimento. Se você atende indústria de construção naval, eu não vou falar com você de loja de tecido. Não, olha só, nessas operações a coisa funciona. Esse é o conceito. Eu trabalho com muito serviço. Serviço nós temos um problema. Serviço ficou com a carga maior. Por quê? Olha, serviço não tem muito crédito para tomar. Tu só realiza o serviço e fatura. Tu tem muito débito. Então, entendeu o conceito? Entendi. Então, vamos lá. Agora, no modelo de dados, você não vai ter essas informações para imputar. E de onde vêm esses campos? Como é que é calculado? A gente está sempre voltando no colchão conceitual, que é o mapeamento dos conceitos que ele precisa para entender o modelo de dados. Ótimo. O que está dentro do modelo de dados? Dentro do modelo de dados, a gente tem as informações que a Cefaz exige, ou seja, commodity. Olha, isso aqui está na nota técnica. Isso aqui está publicado. Eu tenho que ter. Tem cliente que vai preencher, outros não, por conta da atividade ou tipo de operação. Então, no modelo de dados, a gente tem o feijão com arroz ou o commodity, o que é o compliance, que é obrigado. E aí a gente tem alguns diferenciais que é para desacoplar as coisas no software. O que é desacoplar? Olha, você tira do código, deixa no modelo de dados para que o usuário, com orientação do contador, com decisão que não é da software house, o que ele definiu preencher, o software vai fazer. Então o modelo de dados ele fica flexível e fica descarregado, desacoplado. Por exemplo, tem softwares que vem para a gente, o cadastro de produto parece um painel de avião. Tudo da tributação está na tela de cadastro de produto. Isso é um acoplamento muito grande de entidade ali. Todas as propriedades de uma outra coisa está numa entidade que não é dele. E isso fica tudo muito carregado e começa a engessar. Eu não consigo mexer porque está no cadastro do produto. Então o que a gente faz? A gente distribui no modelo de dados as responsabilidades por entidades. Não, isso aqui não é desse cara, isso é dele. Então quando houver essa situação, é aqui que você vai mexer. Você não, teu cliente. Os algoritmos ficam prontos para todas as possibilidades que ele pode mexer. Então, a gente tira a responsabilidade do código e vai para o usuário. Só que a reforma tributária, ela põe os contadores e a software house na mesma régua. Aí vem outro detalhe da proposta de valor. Quando você tem colchão conceitual, está maduro e entendido o modelo de dados, você não deixa seu cliente no ping-pong. Você consegue dar uma luz. Cara, para a tua operação, pelos conceitos da reforma, isso aqui tem que ser preenchido assim. Valida com o teu contador, mas eu consigo tirar o cliente da situação de ping-pong. Quando você diz que coloca a contabilidade e a empresa de software na mesma régua, é porque ficou mais complicado a ponto da software house ter que entender a contabilidade, ou ficou mais simples a ponto da contabilidade conseguir estar no mesmo patamar da software house, de não ter toda a complexidade que só a contabilidade antes conseguia entender ou conseguia fazer? Eu diria... Subiu a régua de dificuldade da software house ou baixou a régua de dificuldade da contabilidade? Não, esses dois saíram para um outro aquário que é novo para os dois. Foi para uma conversa diferente. A conversa é diferente.
Porque se eu considerar se melhorou ou piorou para um, é porque eles estão num aquário. E essa régua, ela tá ali para os dois, alguém vai para cima da régua, então alguém vem para baixo. Só que o aquário é novo. Se o aquário é novo e a água é nova, os dois estão na mesma situação. Então, esse direcionamento de isso aqui é com o contador do cliente, não é uma invasão de competência nem invasão de responsabilidade. Isso é um fato anunciado. Não adianta simplesmente, estrategicamente, só direcionar o cliente para o contador, porque dependendo de qual é o profissional, qual é o contador dele, ele também não vai saber. Porque é novo para ele também. Mas isso não já acontece hoje? Bom, aí você me bota numa saia justa. Aqui a audiência de software house não é de contabilidade, Não, né? Então fica tranquilo. Acontece. E a gente conhece software houses que, por serem fiscalmente maduras, tem uma fidelidade com o cliente, tem um apoio, tem uma situação muito diferente, muito diferenciada com os clientes. Porque não é que a software house substitui o contador, não. Mas aquele cliente sabe que, olha, aqui eu confio, aqui eu posso me apoiar. E é isso que a gente tem que levar para o aquário novo. Olha, o contador continua tendo a responsabilidade dele, porém, na reforma tributária é novo para todo mundo. E a software house, isso é um fato que eu vou falar. A software house, ela entende muito mais do XML, da estrutura do que vai no XML, do que os contadores. Os contadores entendem muito mais das regras fiscais, da apuração, da escrituração do que a empresa de software. Mas a empresa de software deveria dominar os campos que estão no XML, as regras de validações. Não, eu não posso mandar essa informação junto com essa, porque independente de ser contador ou não, existe uma regra de validação que não autoriza. Isso já é de domínio da software house. Então, se ela entender que ela, com um colchão conceitual, ela vai se diferenciar na relação com o cliente, é aí que começa a proposta de valor dela. Mas é a sua opinião, tá? Não é um questionamento, não. É só a sua opinião. Você não acredita... Como você vê essa jornada para as software houses que você atende, que você está junto, o quanto vale a pena isso nesse mundo novo que a gente tem, de tanta facilidade e velocidade, a software house entrar num aquário novo, que vai ter que entrar, não tem jeito, mas ao ponto de se esforçar para se equiparar a essa complexidade ou nível de maturidade do trabalho que a contabilidade tem dentro desse processo? Eu entendo o seguinte, se ao invés de entrar no jogo de competir, ela entender que, olha, se a gente e os contadores nos complementarmos, aí eu tenho o cliente na melhor situação do mundo. Ó, vale a pena? Vale, mas a gente está junto com o seu contador. Então é assim, ó, é novo para ele, é novo para mim. E eu não vou entrar no jogo da disputa. Olha, aí vem uma antecipação de cenário. Contadores, a gente tem que adequar nossos clientes. Olha como minha ferramenta está trabalhando na reforma. Você é o cara que entende da regra fiscal e eu implemento. Eu acho que essa oportunidade que você está falando nova, na verdade, assim, então acho que a software house e a contabilidade, sem nenhum se eximir da culpa, mas eu acho que tem uma oportunidade de fazer uma reparação histórica, então, agora. Totalmente. Né? Zerou a vida. Até nesse quesito de contabilidade versus sistemas. Sim. Outra zeração de vida. Ó, agora é a hora de lua de mel e da gente agora ser os dois melhores parceiros no mercado. Porque são competências distintas, profissões distintas, mas os dois recebem dinheiro de uma empresa que paga eles para resolver. E aí não adianta o ping-pong. Ah, isso é com o contador, isso é com a empresa de sistema. E aí o cliente que sai desse cenário e vai para um outro cenário, que você tem contador e software house alinhadinho tomando conta dele, ele não sai dali. Que fantástico, muito bom esse bate-papo. Então, assim, eu acho que no começo me assustou, mas aos poucos que as coisas a conversa foi andando, eu fui ficando um pouco mais tranquilo, né? Eu acho que é lógico, vai ter a barreira diminui bastante, né? Mas eu acho que esse é o objetivo, né?
num contexto geral, e aí tirando o software, né, a reforma tributária vem para simplificar mesmo o processo, que é muito burocrático, é confuso, é complexo para qualquer coisa, não só para se fazer software, né? Então, isso cai essa barreira de entrada, a gente vai ter um mundo novo, mas como realmente, como você falou, zera a vida é um mundo novo, então é um mundo de novas oportunidades, onde cada um dá para conseguir continuar jogando. Mais uma vez, como acontece em toda grande virada na história, aqueles que se antecipam conseguem andar melhor no pós, na pós-virada de chave que vai acontecer, né? Então vai cair um meteoro, né? E esse meteoro vai deixar o céu cinza até 2034, né? E a partir de 2034 a gente começa a ver o céu azul de novo. Tem um negócio que você fala muito, que é muito pertinente aqui desse cenário. Olha, todo mundo vai ter que transpassar essa floresta. A diferença é quem tem estratégia e quem não tem. Quem não tem. Essa é a diferença. Todo mundo vai ter que passar. Agora, quem tem estratégia vai passar de um jeito, quem não tem estratégia vai passar de outro. Esse é o raciocínio base. E quando você diz quem tem estratégia e quem não tem estratégia, vamos lá. Para dar nome aos bois, né? Opa, caiu aí. Ó, para dar nome aos bois, então, aquela software house que até então procura o saque fiscal por conhecimento estritamente técnico da operação, é essa aí que vai ter mais dificuldade na hora de atravessar a floresta, né? Porque o que acontece? Se eu só quero preencher os campos do XML, nós vamos orientar. O que você quer é isso aqui, né? É aquele papel do médico. Ó, tem duas situações. Eu posso tratar a ferida que está doendo, mas que ela está sempre voltando, então o remédio é esse, ela volta, o remédio é esse. Ou a gente pode fazer exames, identificar por que ela está sempre voltando e ir na origem do problema e você não ter mais a ferida voltando. Então, onde que o saque fiscal entra nessa estratégia? Olha, a gente não implementa nada por ele, a gente não define escopo de produto, de software, não. Olha, tem estratégia e tem preencher documento fiscal. Você quer só preencher documento fiscal? A gente te atende a isso aqui. Olha, tem algo a mais para gerar proposta de valor. É por esse caminho. A gente vai junto da mesma forma. Bacana. Então, lá no saque fiscal já tem os dois caminhos, né? Já tem os dois caminhos. Para implantador de nota... Aliás, tem os três. Para quem não sabe nada do que está fazendo, para implantador de nota técnica e para quem sabe o que está fazendo. Isso. E aí você escolhe qual das 3 pílulas você vai querer tomar lá dentro do saque fiscal. Mas, para a gente encerrar, e eu acho que ele já fez isso, qual a tua recomendação para a Software House agora, independente do momento que ela está, para viver e enfrentar esses anos que vão vir pela frente aí de muito trabalho para elas? Cara, minha recomendação didática, tem que procurar informações da reforma tributária sim, tem que saber o que é esse jogo, se você que não viu nada ainda, tem que procurar saber porque você tem clientes que emitem documentos fiscais, tá? E a recomendação mais forte é você, o quanto antes, assinar o saque fiscal para estar preparado para janeiro de 2026, quando o jogo vale a vera, que a gente fala. 2026 de janeiro é a vera. Então, se você vai matar no peito sozinho, é uma opção sua. Se não, a gente está ali para... Fantástico. Então tá aí o recado para você. Se você não assinou, o pessoal vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Saque Fiscal é o número 1 do Brasil em adequação fiscal para empresas de software. Então é um apoio, né, que você dá, não é um curso, mas é uma assinatura, né, tanto é que é um acompanhamento que tem não só para a reforma tributária, como há pouco tempo atrás toda a parte de meios de pagamento, implementação de TEF, LGPD, o compliance. LGPD, tudo relacionado ao compliance, toda a parte chata de fazer software. Esse cara daqui te ajuda nesse processo, não só ele, toda a equipe dele. Marcão, muito obrigado. Tamo junto, meu irmão. Espero que você tenha gostado desse episódio do Pode Exponenciar. A gente se vê então no nosso próximo episódio. Um forte abraço e até lá, pessoal. Valeu!